é extremamente pertinente esse tema e esse mês. Eu estava agora, nesse exato momento, aliás, há pouco tempo atrás, estava exatamente operando uma paciente por câncer de colo uterino. A gente considera isso, evidentemente, que é um indicador de saúde pública, uma vez que a gente tem no câncer de colo uterino um protótipo do câncer que é absolutamente prevenível, né? Então, a gente não teria, se a gente tivesse uma saúde pública que a gente tivesse no país, ou melhor dizendo, nos países desenvolvidos, no nosso país, tivesse uma política pública, nós não teríamos esses números alarmantes que assolam o nosso país e os outros países pobres por conta do câncer de colo uterino, exatamente pelas diversas possibilidades que a gente tem de diagnosticar essas mulheres nas fases mais iniciais, mais precoces e, com certeza, nas fases iniciais, naquilo que a gente chama de lesões pré-malignas, a gente consegue dar 100% de cura para essas pacientes. Isso é muito fácil de ver, Ana, na hora que a gente compara, com a Ana, demais ouvintes, na hora que a gente compara nossas incidências, nossa estatística com os outros países desenvolvidos e que fazem uma política de prevenção eficaz. A gente tem na arma mais importante o PCCU, mas sem sombra de dúvida associado também à consulta periódica dessa mulher no seu ginecologista, no seu médico, e principalmente a gente tem que estar bastante atento para as queixas relacionadas ao câncer, né? Infelizmente, a gente tem um fator aí que é o HPV, e esse HPV ele acaba tendo uma alta incidência de infecção no mundo. Estima-se, só para se ter uma ideia, que 50% da população mundial seja portadora do HPV. Então é um vírus de altíssima transmissão que é a principal causa do câncer de colo uterino. Aliás, sem ele nós não teríamos câncer de colo uterino. E por conta disso, outro dado estatístico também é que em torno de 80% das mulheres ela vai ter infecção em algum momento da sua vida sexual pelo HPV, e o sistema imune consegue, na grande maioria das vezes, fazer com que essa infecção seja transitória. No entanto, algumas pacientes, por questões associadas, né, genéticas, questões da imunidade, a exposição a outros tipos de vírus do HPV, porque a gente tem aí 13 tipos oncogênicos, né, que causam câncer de colo uterino na mulher, a gente tem aí outros fatores que fazem com que uma parcela delas acaba desenvolvendo câncer. Então, pelos números que o senhor traz, né, importante, você falou que é um vírus, né, o HPV, que está em grande parte da população, que também mais de 80% de todas nós mulheres, em algum momento da vida, deveremos ter alguma infecção. Ao que pede tudo isso, doutor Marcel, a campanha de vacinação contra o HPV, você poderia nos dizer se ela ganhou força, porque houve tanta resistência, e isso poderia salvar uma geração de mulheres, não é? Sim. Na verdade, a gente tem hoje o câncer de colo uterino como a quarta causa mais frequente de câncer no mundo, só para você ter uma ideia. A gente tem em torno aí de 500 mil de mulheres por ano de novos casos no mundo. No Brasil, Ana, a gente tem aí a perda de mais de 6 mil mulheres por ano que falecem pelo câncer de colo uterino. Imagina uma doença que é prevenível se tratada na fase precoce e se é realizada a vacinação. Então, uma coisa que eu gostaria de falar aqui, e assim, ter uma oportunidade da gente falar, o que a gente vem percebendo é que, por conta da pandemia, muitas mulheres, mesmo com queixas, porque assim, o câncer de colo uterino na fase inicial, muitas vezes não tem nenhum sintoma. Então, se a mulher tiver a principal manifestação inicial da mulher com câncer de colo uterino, nas fases mais avançadas, aquela mulher que não está fazendo seus exames de rotina, acaba sendo o sangramento. Então, aquela mulher que teve um sangramento que não é normal, aquele sangramento, aquele quadro de metrorragia, aquele sangramento pós-coito, aquele sangramento que vem, ou a mulher está tendo dor quando vai ter relação, essa mulher, ela tem que procurar o médico. Infelizmente, por conta da pandemia, muitos pacientes e até mesmo mulheres deixaram de fazer essa busca por conta
do próprio receio. E isso gerou, por exemplo, na cirurgia oncológica, né, infelizmente, um aumento da nossa demanda reprimida em torno de 40%. Isso significa de uma parcela de população, de pacientes oncológicos que deveriam estar operando, que a gente já tem uma demanda reprimida, isso aumenta em 40%. E, evidentemente, no caso do câncer de colo uterino, que além das consultas periódicas no médico, que além da detecção precoce das lesões que a gente chama de pré-malignas, que são as alterações de alto grau, que se tratadas nessa etapa a gente consegue curar elas em 5%, temos a arma da vacina. Então, desde 2013, que o Ministério da Saúde vem implementando as campanhas de vacinações para o HPV, e com a vacina quadrivalente, né, pegando ali os principais vírus que mais causam lesões, 6, o 11, o 16 e o 18, e inclusive ao longo dos anos veio até ampliando essa cobertura vacinal. Hoje, qualquer menina na fase de 9 a 14 anos deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa para fazer o seu calendário vacinal para o HPV. Isso também, hoje em dia, já foi estendido para os meninos de 11 a 14 anos, e exatamente por conta dessa fase, onde, a princípio, eles têm uma imunidade, uma resposta imunológica muito boa pela estimulação vacinal, e, consequentemente, ainda é uma fase que, a princípio, na grande maioria dos casos, ainda não teve o contato com o vírus. E isso faz com que a vacina seja eficaz, né? É lógico que, assim, a gente tem que pontuar que o fato de ser vacinada para o HPV não exclui essa mulher depois de ter os cuidados e fazer o seu preventivo de rotina. Mas, com certeza, é uma arma, né? É uma arma importantíssima. É o que nós chamamos de prevenção primária. Muito bem. Bom, preventivo, né? Procurar o seu médico todos os anos. Esse trabalho também de saúde da mulher hoje é possível fazer nas unidades de saúde, né, doutor Marcelo? Hoje tem o Hospital do Amor. Fala, Luísa. Surgiu uma pergunta aqui na minha cabeça agora. Eu gostaria de saber, em relação, o senhor falou sobre o HPV, né, enfim, sobre as ISTs, e eu queria saber sobre as mulheres lésbicas, bissexuais, que mantêm relações sexuais especificamente com mulheres. Muitas vezes os profissionais de saúde, né, não só ginecologistas, mas até médicos ginecologistas oncológicos, acabam não conseguindo orientar, né, ter essa sensibilidade de orientar as mulheres que se relacionam entre mulheres, justamente por não usarem o preservativo. Então, eu gostaria de saber se o senhor poderia esclarecer sobre isso, sobre se há riscos ou não, porque a relação sexual, né, o uso do preservativo ele não é só para controle de natalidade, nós sabemos. Pergunta muito pertinente, importantíssima, porque, na verdade, em relação ao HPV, a gente tem vários tipos de contágio, né? Em relação ao HPV, a gente pode ter o contato oral-genital, genital-genital e até mesmo através do toque. Então, o preservativo, ele, logicamente, ele ajuda. A gente, logicamente, que todo profissional de saúde incentiva a utilização dos preservativos, é fundamental porque previne inúmeras doenças transmissíveis sexualmente, mas o HPV, ele pode ser transmitido através de outros meios de contato, uma vez que ele tem um contágio, muitas vezes, pele-genital. Então, essa observação, de um modo geral, principalmente agora, nós tivemos uma atividade no Dia Internacional da Mulher, o que a gente acaba falando de um modo geral para a mulher se observar, para a mulher se conhecer, para a mulher estar todo o tempo cuidando de si e, consequentemente, também com a ajuda do profissional médico, né? Então, a gente não só chama atenção para a questão do colo uterino, mas todas aquelas manifestações das quais a mulher, ela sente que percebe que tem alguma coisa alterada. Então, por exemplo, mudanças do hábito intestinal, mudanças da sua função da diurese, um desconforto pélvico, a própria candidíase, uma secreção, né? Enfim,
todas essas alterações ela tem que estar atenta e procurar o quanto antes, porque a gente pode ter outras neoplasias então. Por exemplo, essa semana eu atendi uma paciente com uma neoplasia de vulva ocasionada por uma infecção por HPV. E é uma mulher que a princípio não tem lesão no colo uterino, mas é uma manifestação também da infecção por HPV. Uma outra, aproveitando a oportunidade também, Ana, uma coisa que a gente gostaria de chamar a atenção, que é uma coisa que é rotina, né? Infelizmente, muitas mulheres acabam vindo a ser atendidas pelos oncologistas e elas trazem muitas vezes preventivos prévios que estão ali normais. Então, duas coisas que a gente tem que chamar a atenção. Muito cuidado no local onde você faz a prevenção. Tem que ser para o enfermeiro ou médico que tenha hábito, seja treinado para fazer esse procedimento, a coleta do exame. Inúmeros fatores interferem na qualidade do PCCU. E, além disso, também, aqueles profissionais, aquele enfermeiro que faz a coleta e que detecta alguma alteração na hora que ela vai coletar o PCCU, chame a atenção da paciente ou chame o médico para vir olhar, porque muitas vezes essas pacientes, infelizmente, têm preventivos sucessivos sem alterações e ela tem já lesão avançada. Com relação à carreta, a gente trabalhou como um incentivador da vinda da unidade de prevenção para cá, Ana. E a gente explica por quê, né? Eu explico por quê. Porque nas unidades básicas de saúde, na extensão do nosso estado, a gente percebe que a nossa prevenção ela é muito precária. A nossa unidade básica, muitas vezes, ela funciona de forma rudimentar por várias localidades do nosso estado. E a gente percebeu, né, a gente percebe, nós oncologistas percebemos que essas mulheres chegavam com uma lesão que tem 10, 15 anos de evolução, porque o câncer de colo uterino tem uma evolução mais lenta, ele tem uma evolução muitas vezes que vai ao longo de anos. E aí, essa unidade de prevenção, a gente tem conversado com a equipe lá da unidade de prevenção, fazer o que a Inglaterra fez há décadas atrás, que é fazer a busca ativa dessas mulheres e com um exame de qualidade. Eu tive a oportunidade de falar recentemente com a enfermeira Camila, que é responsável pela carreta da prevenção. Ela foi praticamente já em todos os municípios do estado, coletando aí numa capacidade de 60 coletas por dia e de forma anual dentro dos critérios do Ministério da Saúde, né, que preconizam de 25 a 64 anos. Então, além de a gente ter uma busca ativa dessas mulheres, oportunizando para que elas colham lá em Tartarugalzinho, lá em Oiapoque, no Amapá, Calçoene, Santana, enfim, e até nos bairros mais pobres da nossa capital, oportuniza e a gente tem a confiabilidade de um exame bem feito, né? Não só no colo uterino, mas também no câncer de mama.